4 verdades sobre a língua. A língua é capaz de dirigir. Diga comigo, dirigir. Diga comigo, dar destino. O texto que eu li começa dizendo nos versos 3 e 4 que a língua é como o freio do cavalo e o leme de um navio. Qual a função, nesse contexto aqui, para o leme de um navio e o freio de um cavalo? Tiago vai dizer assim que o leme é pequeno e ele move o navio para lá e para cá, mesmo sendo pequeno. Ele diz também que o freio do cavalo é pequeno, mas move o cavalo todo. Ele está dizendo, a sua língua, ela vai te conduzir, suas palavras. Será que ao olhar para o seu casamento, será que ele não chegou até aqui por causa do que você falou? A língua, ela dá destino, ela conduz, ela dá direção. Em qual direção está caminhando os seus filhos, a sua família, o seu casamento? De acordo com o que você fala, onde é que você vai chegar? Paulo fala sobre isso aos Gálatas. Tiago fala isso como nós lemos aqui. Paulo fala aos Coríntios, fala aos Efésios. Parece que a Bíblia está insistindo inúmeras vezes sobre esse cuidado. Olha o que Jesus disse em Mateus 12. Eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, porque por causa das suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. A Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Qual a função do guerreiro? Fazer a flecha, preparar a flecha, afiar a flecha e lançar. As minhas palavras dão destinos, até porque palavra de pai e mãe é decreto. Para você ter uma ideia, quando as palavras aparecem na Bíblia, as primeiras palavras na Bíblia foram de Deus e elas não foram utilizadas para comunicar. Não tinha um homem, não tinha mulher. As primeiras palavras de Deus na Bíblia são para criar. Porque palavras não só comunicam, palavras criam. Palavras criam um ambiente. Não sei se você já percebeu que quando uma pessoa tóxica ela chega num ambiente, quando um narcisista se aproxima, parece que aquilo é inflamado. Muda o ambiente, muda o clima. Palavras criam ambientes, palavras criam situações. Palavras dão destino. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que as palavras, além de dar destino e de dirigir, as palavras são capazes de destruir. Olha, ele disse, é interessante que ele disse no capítulo de número 3, versos 5 a 8, ele diz assim, que a língua é como um fogo e como um veneno. Ela é como um fogo porque uma centelha pequenininha pode incendiar a casa inteira, uma floresta inteira. Ou então é como um veneno, basta uma gota. Uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta. E uma pequena dose de veneno pode matar alguém. Talvez a gente não tenha noção da força e do poder que está envolvido nas palavras que nós falamos. Eu vou repetir, não existe neutralidade na palavra de um cristão. Nada é aleatório, nada é jogado ao vento. Tiago disse que ela pode ser inflamada pelo inferno. Sabe o que ele está dizendo? A minha língua pode ser o ponto de contato do diabo com o meu corpo. Problemas, enfermidades, crises, nem sempre isso separa as pessoas. Mas talvez aquilo que você acha que é tão pequenininho, a língua. Olhe para cá. Você sabe que casamento é construção. Divórcio também é construção. Casamento é construir pontes. Divórcio é construir muros. E cada palavra lançada dentro do meu relacionamento, ela está construindo uma ponte ou ela está construindo um muro. Ninguém separa da noite para o dia. Então gestos, palavras, o silêncio também mata. Depois eu falo sobre isso. Então o que me revela alguém cheio do Espírito Santo não é falar em línguas da igreja, como eu uso a minha língua na minha casa. Eu posso ser um poeta do púlpito e um coveiro na minha casa. Eu nunca tive coragem de gritar com a minha esposa. Eu nunca gritei com os meus filhos.
Nunca tive coragem. E aqui eu preciso dizer algo. Eu passei a minha adolescência inteira vendo os meus pais discutirem e gritando e falando alto. Meu pai se desviou, fumava, bebia. Essa era a vida na minha adolescência. Só que eu não preciso repetir padrões. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca levantei a voz, nem para os meus filhos e nem para minha esposa. Porque mais importante do que quem foram seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Mais importante do que a herança que você recebeu é o legado que você vai deixar. Eu não preciso repetir padrões errados. Um homem falou para mim: não consigo falar eu te amo para os meus filhos porque eu não ouvi. Eu falei assim: desculpa, que tal você começar a fazer? Que tal você mudar a história da sua geração? Provérbios 13:3 diz que o que guarda a sua boca conserve a vida, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Olha que terrível, o escorpião tem veneno na cauda, a serpente tem veneno no dente e os homens têm veneno na língua. Todas as vezes que eu viajo, quando a minha esposa vai me buscar no aeroporto, quando eu chego, eu olho para o carro, ela já está no banco do passageiro, porque ela não gosta de dirigir perto de mim. Não sei porquê. Aí, um dia eu cheguei de viagem, ela estava no banco do motorista. Ela deu sinal: senta aqui. Eu estava só com a mochilinha, peguei, sentei. Ela falou: eu vou dirigir porque você está cansado. Eu falei: tá. Daí a pouco a gente andava e falou assim: sabe o que é? Aconteceu um pequeno incidente aqui do lado esquerdo do carro. Por isso que ela não queria que eu desse a volta. Quando eu desci lá em casa, que eu dei a volta no carro, eu falei: cadê a carreta que passou aqui? Pensa no estrago. Ela disse: eu tenho notícia para te dar. Ela falou com português bem correto: a gente não pagamos o seguro. Meu sangue subiu. Eu preparei o discurso, mas tem que ouvir. Aí ela: mas a culpa não é minha, eu não estava errado. Eu falei: não quer saber. Gente, o seguro, esqueceu de pagar o seguro. No seguro, eu estava viajando, eu pensei 5 dias viajando, pregando e andando. Aí eu chego, aí eu olhei para o carro, gente. Nossa, eu fui orar. Ajoelhei e falei: Senhor, recolhe a tua serva. Não, não falei isso não. Falei isso não. Falei isso não. Eu fui orar. O Espírito Santo começou a comunicar na minha alma sobre questão de valores, porque eu estava preocupado, porque ficar caro, eu ia gastar dinheiro, e a gente pensa nisso como ser humano, como homens, principalmente, e ele começou a comunicar isso no meu coração. O Espírito Santo me disse, naquela oração de 30 minutos, eu estava ajoelhado, o Espírito Santo disse: o que é que fica mais barato? Barato! Consertar o carro ou o coração da mulher que você resolveu viver o resto da vida com ela? O que fica mais barato? Aí levantei, falei: tá bom, aí. Entendi. Aí fui até onde ela estava, abracei, falei: princesa, você está bem, os meninos estão bem. Carro é feito para usar, carro você troca, carro você vende, carro você arruma, carro você tem. Então fique em paz, está tudo bem, Deus vai prover e tal. E pensando assim: não faz isso nunca mais, em nome de Jesus. Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Engole, segura, pega água, põe na boca. A Bíblia diz que a língua é capaz de dirigir, de destruir, e a língua
capaz de alimentar. Tiago diz que com ela nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. Ele diz que não convém que isso seja assim. Aí ele diz, olha, pode uma mesma fonte, o mesmo manancial ter água doce, água amargosa? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Ele diz, não pode. Ele compara a língua com duas coisas, com fonte que jorra, que mata a sede, e com árvore frutífera que alimenta. Gente, palavras alimentam. A fonte pode nos saciar e a árvore pode produzir frutos. Nossa língua pode alimentar, sim, alimentar o casamento, e tudo que não é alimentado morre. Grava o que eu vou te dizer. Eu vi o pastor José Gonçalves dizendo, eu achei isso maravilhoso. O clítoris é o ouvido emocional da mulher. Falei certo, pastor? Desculpa. É o ouvido, é o clitóris emocional da mulher. Baguncei tudo aqui. Agora eu falei certo. O ouvido é o primeiro lugar que você precisa tocar. Eu demorei a aprender isso. No início do meu casamento, pensa o tanto que eu criticava minha esposa. Eu sempre gostei de contar história, de contar umas historinhas, e aí a gente reunia todo mundo, e aí eu colocava ela como personagem principal. Você sabe o que matou o primeiro casal no Éden? O silêncio de Adão. Eva fala com a serpente e Adão está em silêncio. Eu fico impressionado, porque só mulher é capaz de falar com uma cobra que conversa também. Acho que ela estava sentindo essa falta de Adão. Quando a serpente disse, amiga, ela falou, nossa, eu vou desabafar agora, ó. Nossa, eu tenho que te contar umas paradas aí. Eu vou falar. Eu vou desabafar, preciso falar. A serpente fala com Eva, Adão está em silêncio. A serpente oferece o fruto, Eva come, Adão está em silêncio. Ela deu o fruto para ele, ele comeu em silêncio. A serpente ofereceu para Eva o que Adão omitiu, palavras. Grave isso, o silêncio é a antessala do divórcio. Quando as palavras silenciam, a morte começa a falar. Onde impera o silêncio, reina a morte. Onde impera o silêncio, reina a morte. Quando as palavras silenciam, a morte começa a falar. Cuidado com as críticas. Em alguns casamentos, as pessoas trocaram o elogio de muitos pela crítica de um só. Eu fui dar uma palestra sobre comunicação numa igreja, 1 hora falando sobre palavras tóxicas, 1 hora falando sobre crítica. Quando terminou, o casal me procurou, a moça falou assim, pastor, não adianta nada o senhor falar isso aí não, meu marido não entende não, ele é burro. Olha o que diz Provérbios 16, 24, palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma, saúde para os ossos. E eu encerro, a língua é capaz de ser bênção ou de ser maldição. Olha o que ele disse, com esta língua você pode bendizer a Deus, mas de repente amaldiçoar os homens, feita a semelhança de Deus. No capítulo 3, verso 10, ele vai dizer, acaso pode jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ele diz, acaso meus irmãos pode a figueira produzir azeitonas? Ele está dizendo, ou você é bênção ou você é maldição. É uma questão de decisão. Só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Palavras são como sementes. De onde é que você tem pego as suas sementes? O que é que você vai produzir de agora para frente? Se você não está gostando do que está colhendo, tem que mudar as sementes. Você precisa ser dono da sua boca, para não se tornar escravo das suas palavras. Eu fiz a 8ª série 3 vezes.
Tudo que eu faço é bem feito. Aí cheguei em casa, falei para minha mãe, que cor é o amor? Ela disse, é vermelho. Falei, tá aqui meu boletim, eu te amo. É o amor. Meu pai chegou, pegou o boletim, pôs na mesa, sentou em frente. Ele falou algumas coisas durante uma meia hora, mas as primeiras frases foram: você é um fracasso. Eu tenho vergonha de você. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Foi falando. Eu acreditei naquelas palavras. Porque as feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Palavra de pai e mãe dá destino, decreto. A partir daquele dia eu não conseguia mais passar de ano. Com muita dificuldade. Meu pai não sabia, mas eu estava apanhando muito na escola. Estavam me machucando. E eu com vergonha de dizer para ele, com medo também de apanhar em casa, aí eu matava a aula, fugia, não fazia as tarefas, não ficava junto para não apanhar na escola. E foram 3 anos assim. Dificuldade para terminar o 2º grau, fui para a faculdade de administração de empresas e ficava arrastando aquilo, parece que não ia terminar nunca. Fui para a faculdade de teologia, que era para demorar 3 anos, foi 4 anos e meio. A primeira crise no meu casamento, eu tinha certeza, acabou. Mentalidade de escassez, uma mentalidade com crenças limitantes que foram impostas por alguém que, sem temor de Deus ou sem pensar, não foi talvez de maneira maldosa, mas falou, proferiu, e aquilo me afetou. Sabe quando é que isso resolveu? Quando nós dois sentamos para conversar e eu abri o meu coração. Eu me lembro do ano passado que minha mãe estava na UTI entubada. Minha mãe foi desenganada pelo médico. E meu pai lá na igreja, ele foi lá e me abraçou. E ele pediu perdão por uma série de coisas assim que ele veio falando. Eu falei, não pai, a gente já estava resolvido. Quem curou minha alma foi o Espírito Santo de Deus. Porque 3 coisas não voltam atrás: uma oportunidade perdida, uma flecha lançada e uma palavra que você disse. Lembra da história daquele moço que o filho dele disse, pai, eu não consigo mais ter amigos, eu firo todo mundo da escola com palavras agressivas. O pai disse, todas as vezes que você falar uma palavra negativa na escola, você vai vir aqui na nossa fazenda e vai colocar um prego, bater na porteira. Daí a pouco, passados os meses, a porteira estava cheia de pregos, não tinha um espaço mais. O menino, pai, o que eu faço? Falou, você não tem que arrumar uma outra porteira. Agora você precisa mudar de atitude. Mudar suas palavras, mudar o jeito de tratar as pessoas. E cada vez que você disser palavras positivas e coisas que alimentam as pessoas, você vai lá e tira um prego. Daí poucos meses, todos os pregos foram arrancados. E ele orgulhosamente disse, pai, não tem nenhum prego mais na porteira. Eu mudei. O pai disse, mas percebe que todos os buracos ainda estão lá? As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Olhe para cá. Com 2 anos de casado, minha esposa me chamou e disse, eu não amo mais você. Eu quero que você vá embora dessa casa. Quando eu comecei a falar para casais, geralmente Deus nos fere na área que Ele vai nos usar. Isso te dá autoridade, é uma credencial, mas dói. Um tempo depois, eu também não quis mais me envolver com o Evangelho, em pregar o Evangelho. Eu só ia na igreja, uma vez na semana eu ia na igreja. Mas eu prometi para mim que nunca mais eu ia pregar, que eu nem mexer mais com isso. Ela sofreu muito, porque ela sempre queria falar comigo a respeito das coisas de Deus, e eu estava sendo grosso, ignorante e indiferente. Eu não sei qual fase você está passando. Mas hoje,
Quando vocês voltarem para o quarto, senta, abre o coração. Os dois estavam nus e não se envergonhavam. Não é nudez do corpo, é da alma. Não se esconde o que é verdadeiro. Será que você tem coragem hoje de ir para o quarto e começar a falar coisas que você talvez tenha medo de falar, porque é confronto, mas abrir a alma, abrir o coração? Diálogo, comunicação é a respiração do casamento. Casamentos morrendo asfixiados, outros morrendo por inanição, adoecidos porque não tem uma palavra dirigida que seja de elogio, de bênção, ou uma declaração que seja sacerdotal dentro de casa. Talvez você não entendeu, mas o mundo espiritual ouviu tudo que você disse. Está na hora de pedir perdão por algumas coisas. E o Espírito Santo fala na minha alma que tem gente aqui dentro que, assim como eu ouvi, você também ouviu palavras de maldição. Escute, a última palavra na sua vida não é do seu pai, não é da sua mãe, não é dos seus irmãos, não é do seu patrão, não é dos seus amigos, não é de quem proferiu essas palavras. A última palavra na sua vida é de Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você é filho e filha amada de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho vitória, cura e salvação para a sua casa e para o seu casamento. Deus está dizendo hoje aqui, e eu estou falando isso em nome de Jesus: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas Deus está dizendo hoje: eu tenho cura para o seu casamento, eu tenho cura para a sua família, eu tenho cura para a sua alma. E as palavras que foram proferidas, todas elas cairão por terra, porque é Deus quem te abençoa, e aquele que Deus abençoou, ninguém tem poder para amaldiçoar. Eu queria que você ficasse em pé. Olha aqui para mim. Sabe como é que você resolve um problema financeiro? Comunicação. Sabe como é que você vai resolver o problema da sua intimidade? Comunicação. Você precisa falar. Você precisa abrir seu coração. Precisa ter transparência. Já deu. Meu filho de 2 anos, quando tinha 2 anos, quebrou o braço. Levei ele no médico, o médico disse: pai, vou fazer algo com ele que é normal. Coloca o bebê nas suas pernas, coloca as perninhas dele no meio das suas pernas, segura ele que eu vou puxar o braço dele. Ele gritava, pedia socorro. Eu disse: olha, o médico está colocando o seu braço no lugar. Quando terminou, a enfermeira engessou, a gente entrou no carro. Eu e minha esposa estávamos vivendo dias terríveis, sem recurso financeiro. E aí você sabe que quando o recurso financeiro diminui, o casamento também vai ficando complicado. Pense numa situação terrível. Eu dirigindo comecei a chorar, quando o Espírito Santo falou na minha alma: Mark, está doendo? Parei o carro próximo ao zoológico de Goiânia, era 1h da manhã. Debrucei no volante, chorei como uma criança. Deus me disse: está doendo porque eu te amo. E eu só estou colocando algumas coisas no lugar. Deus prefere te ferir do que te perder. Mude a maneira como você fala. Deixa seu casamento morrer, não. Nem seus filhos. Ao chegar em casa, chame seus filhos um por um. Diga uma palavra de bênção para eles. Coisa que você não ouviu. Seu pai não te disse, sua mãe, ninguém te falou. Vai lá e faz. Deixa o diabo envergonhado. Profira palavras de bênção para você, para o seu trabalho, para o seu cônjuge, para o seu casamento. O apóstolo Paulo diz que quando ele era menino, ele falava como menino.
Aí depois ele cresceu e ele parou de falar coisas de menino. Feche seus olhos.